Bom dia, tudo bem? Provérbios capítulo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. É a primeira divisão aqui. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Esse é o primeiro capítulo desse lindo livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. O livro de Provérbios contém 31 capítulos e é um livro muito rico em ensinamentos. Porém, a nossa proposta nesse devocional não é comentar o livro, não é comentar o livro de Provérbios versículo por versículo, não. Nossa proposta
é nos alimentar a cada dia com uma porção dos ensinamentos desse livro, que nos traz tantos conselhos maravilhosos e ensinamentos e nos conduz por uma linha de conduta muito linda. Olha só, esse livro contém uma coleção de provérbios. Ele é dividido, olha só, ele tem provérbios de Salomão, certo? Provérbio de Salomão. Ele vai ter provérbios do rei Lemuel, ou da mãe dele. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós estamos nesse devocional, né, começando essa jornada maravilhosa. Nós fizemos aqui o devocional do livro dos Salmos. E olha o que é que a gente encontra. Provérbios 1, e o primeiro versículo diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão era filho de Davi com Batseba. Ele se tornou rei, sucedendo ao seu pai, o rei Davi. Olha que interessante. Esse Provérbios 1 e 1 nos traz a confirmação de quem é o autor desse livro, ou um dos autores, né, que compilam esses provérbios, que faz a coletânea desse provérbio. Já dissemos que Salomão é o filho de Davi com Batseba. E isso nós confirmamos em Eclesiastes 12, versículo 9. Vamos ler Eclesiastes? Eclesiastes está logo depois do livro de Provérbios. Então, Provérbios vem Eclesiastes, capítulo 12. O versículo 9 tem um texto aí que vai nos falar a respeito disso. Diz assim: E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Aqui está falando exatamente de Salomão, esse sábio, o sábio Salomão. Então, nós vamos encontrar aqui que o livro está dividido em 6 partes. Nós vamos passar ao longo do nosso devocional por todas essas partes, se o Senhor nos permitir. Então, nós temos do primeiro capítulo ao capítulo 7, nós vamos encontrar o livro falando aos filhos. Olha que coisa maravilhosa. Você pode anotar se você desejar. Do capítulo 8 e o 9, ele vai falar o louvor da sabedoria. O capítulo 10 ao capítulo 19 é a loucura do pecado. Do capítulo 20 ao 29, ele faz advertências e instruções, certo? O capítulo 30 são as palavras de Agur. E o capítulo 31 são as palavras do rei Lemuel. Verifique que só no final que a gente encontra alguém diferente do rei Salomão. Isso é maravilhoso para nós. Agora, nós vamos ver, eu quero deixar aqui para nossa meditação, esse versículo de número 7 desse capítulo 1 de Provérbios, que diz: O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E o versículo 8 diz assim: Filho meu, olha que importante esses 2 versículos aqui, desse primeiro capítulo, é o que nós vamos ficar meditando no dia de hoje. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Aí a gente para e começa a analisar como nós estamos vivendo os dias de hoje. Filhos não querem mais obedecer pai, não querem ouvir mãe. Nós estamos numa situação meio complicada, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz, através do rei Salomão, do sábio Salomão, esse ensino maravilhoso que chega até nós através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Missionária, então o filho tem que obedecer e fazer tudo que o pai mandar fazer. E se ele for um pai que não tem nada para transmitir? A Bíblia está falando de pais que têm o que transmitir. E todo pai e toda mãe, muitas vezes, ensina coisas achando que está certo, porque ele aprendeu assim.
Mas o importante é a obediência. O segredo disso tudo aqui está na obediência, certo? E isso traz também uma grande lição para nós, mães, pais, certo? Para que aprendam para ensinar aos seus filhos. A mãe que está mais em contato com os filhos, porque muitas vezes o pai sai o dia todo, tem que tomar muito cuidado com o que é que está ensinando e, aprender, e começar, se não já está fazendo, ensinar com o seu próprio exemplo. Não tem coisa melhor para se ensinar um filho do que ensinar o seu próprio exemplo. A criança, ela copia o que os pais fazem. Ela tende a copiar. Se a mãe, olha só, se você mãe, você acostumar com seu filho pegar a Bíblia, a palavra de Deus e ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, ela também vai se acostumar a isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças no caminho em que vai andar, no caminho, andando com ela. Então que o Senhor continue nos abençoando. Esse livro de Provérbios, ele é muito rico. Esse livro de Provérbios, ele traz, ele é um tesouro. À proporção que nós vamos lendo esse livro, nós vamos encontrando preciosidades maravilhosas nele. Olha só, a gente encontra nesse livro verdadeiros tesouros escondidos. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que fala aqui, ó. O versículo 6 do capítulo 1. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações, nós precisamos o quê? Ler. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E aí diz, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Qual é o princípio da ciência? O temor do Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, tememos os seus ensinamentos, não é ter medo, ter pavor, temor, é respeito, é dedicação, é cuidado, tudo isso é temor. O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Olha só o que diz aqui. O livro de Provérbios contém conhecimentos que podem ser aplicados à nossa vida diária. E essa é a nossa proposta. Ler esse livro nesse devocional. Se você gostar ou tiver alguma opinião, você pode mandar nos comentários. E eu vou te pedir, não esquece de deixar o seu joinha, é muito bom para o canal. E eu quero contar com você aqui para lermos, como nós lemos o livro dos Salmos, nós lermos o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. E ao longo desses dias, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, nos alimentar com essa palavra. Eu quero te informar que Salomão, se você ainda não sabe, você vai ficar sabendo agora. Salomão, o terceiro rei de Israel. Ele era filho, já disse aqui, do grande rei Davi, que governou na época linda, a época de ouro, a época áurea de Israel. Olha só, lembra? Nós vamos encontrar na história de Salomão, quando ele ora e Deus diz, peça. Ele diz, eu não quero te pedir nada não, eu quero te pedir só o que? Sabedoria, para entrar e sair no meio desse povo. E o que é que Deus deu para ele? Deu muito mais, deu sabedoria, deu riqueza. E a sabedoria de Salomão foi tanta que hoje nós estamos nos alimentando com essa palavra, lendo o livro Provérbios de Salomão. Que Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com a leitura do 2º capítulo do livro de Provérbios de Salomão.